Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast em comemoração aos 10 anos da UFC Crateús. E neste episódio a gente vai entrevistar o ex-diretor Lívio Antônio, que vai contar um pouco sobre sua trajetória aqui no campus da UFC Crateús e muito mais. Espero que gostem. Olá, professor Lívio. É uma honra esse momento, né, dessa conversa. De início, a gente gostaria de fazer a pergunta, né, para você falar um pouco sobre a sua trajetória, né, até a sua vinda ao UFC Crateús, sua jornada acadêmica, como foi a vinda para o Ceará, se você é do Ceará, se não é, né, e como foi esse processo. Pronto. Primeiro de tudo, né, agradecer pelo convite. É sempre uma honra participar das atividades do campus de Crateús, apesar de não ter mais vínculo formal com o UFC, né? Mas o vínculo afetivo eu acho que eu vou ter sempre, até pelo período que estive aí no campus, foi um período de quase 10 anos. Sobre a minha trajetória, eu iniciei efetivamente na UFC em 2014 como professor, né? Antes disso, estive como aluno de doutorado na UFC. Sobre a minha trajetória, eu sou graduado em computação, tenho mestrado em ciência da computação, a minha graduação é pela UES, o meu mestrado é pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, e iniciei no campus de Crateús em 2019 como professor, na primeira leva de professores, né, de início fui contratado 4 professores, e eu entrei nessa primeira leva, né. Sou crateuense, né. A minha origem sou do Ceará e sou também de Crateús, nascido e criado em Crateús, né? Então meu início no campus de Crateús foi também um retorno à cidade, né? Eu já tinha saído de Crateús já fazia alguns anos, deixa eu fazer aqui as contas, eu entrei no campus em 2014, né? Fazia mais ou menos 15 anos que eu tinha saído da cidade para estudar, né? Fui fazer o ensino médio em Fortaleza, depois fiz graduação em Fortaleza, né, mestrado em Belo Horizonte, depois retornei ao Ceará depois do mestrado, trabalhei algum tempo no mercado como analista de sistemas, né, também cheguei a ministrar aulas em faculdade particular, antes de ingressar na UFC, né, e na UFC meu primeiro contato foi com o doutorado, né, entrei no doutorado na UFC em 2010, eu acho. Então essa é mais ou menos a minha trajetória do meu primeiro vínculo com o UFC, que foi no doutorado, né, em 2010. Como professor, comecei em 2014, né, que foi quando eu pude efetivamente participar como servidor da UFC. Compreendo. E a gente sabe, né, nessa conversa, já tivemos uma conversa com a professora Maria Elias, que o início do campus foi muito desafiante, né? Ele ficou ali no Colégio 1º de Janeiro, né, com uma estrutura ainda pequena para a primeira turma. Então, como foi esse processo ali de atuar como professor no início do campus, com as suas dificuldades, quais foram os desafios que surgiram nesse momento? O início foi bem desafiador, né? Vou trazer talvez a perspectiva da época, e quando a gente ingressa na carreira de magistério superior, a gente chega achando que vai dar aula, vai fazer pesquisa, extensão talvez um pouco, né? Acho que na nossa formação acadêmica, pelo menos mais antiga, a extensão ainda não tinha esse caráter muito forte, né? Esse caráter extensionista, que posso até falar depois, ela começou a ser mais forte depois que eu me tornei professor, né? Mas a chegada ao campus, né, quando a gente chegou no colégio, inicialmente foi uma chegada afetiva, porque o colégio que o campus se instalou, na época, né, foi o colégio que eu terminei meu ensino fundamental. Então, chegar lá naquele colégio, retornar, né, me trouxe várias lembranças, né, me trouxe uma afetividade de que eu estou retornando à minha cidade, né, a cidade que nasci. Estou retornando para a Universidade Federal, que acredito que era um sonho antigo meu, né? Eu tive que sair da região para poder buscar ensino superior em Fortaleza, né? Então, está chegando a Universidade Federal, trazer a oportunidade para o jovem da região, certamente um sonho realizado,
meu e da população, né? Eu acredito que houve uma luta muito grande, acredito não, certamente houve uma luta muito grande política, né? Para trazer o campus da UFC para a região de Crateús. Bom, e sobre a minha chegada, né? Então, assim, apesar da afetividade, houve também um primeiro impacto, né? Como eu disse, a expectativa de chegar ao campus vou dar minhas aulas, né? Vou fazer atividade de pesquisa, e de repente estou chegando num campus que não parece nenhuma universidade, né? Já estudei em universidades grandes, né? Bom, na própria graduação eu estudei na estadual, fiz mestrado na UFMG, né? Estava como aluno na época na UFC, então a perspectiva que a gente tem inicialmente eu vou chegar, vai ter uma universidade com uma estrutura mínima, né? E não foi exatamente isso que a gente encontrou na época. A gente chegou num colégio, né, que tinha basicamente uma sala de aula naquele momento, né? Acho que algumas salas administrativas, salvo engano, duas, uma sala que funcionava, que era compartilhada entre a direção e a secretaria da direção, e uma outra sala que era de uso dos professores, né? Que era uma sala coletiva. E tinha uma sala, nessa sala de uso dos professores, na verdade éramos 4 na época, né? Também funcionava a coordenação de ciência da computação, né, lá do lado. Então, também havia essa partilha de espaço entre os professores e a coordenação de curso. No primeiro impacto foi assim poxa, eu vim para cá para dar aula, mas eu acho que eu tenho que participar também desse processo de início do campus, né? Havia na época quando eu cheguei, eu encontrei a diretora da época, né, a professora Maria Elias, e mais 2 servidores, um bibliotecário e um administrador. De início já achei o quadro funcional bem pequeno, né, diante dos desafios de universidade. Né. De início a gente não contava com apoio administrativo na coordenação de curso, por exemplo, né, não tinha servidor de técnico de laboratório de informática, por exemplo, não tinha. Então, esse trabalho administrativo inicial acabou sendo um trabalho que também foi muito... acabou que os professores que chegaram, né, acabaram fazendo um pouco desse trabalho, né? Na coordenação, na época, da computação, que foi o primeiro curso, né? O curso de computação foi o curso que deu início às atividades do campus, né? Cheguei na época, só tinha eu e a professora Amanda, né, que tinha formação específica em computação, né? Os outros 2 professores, um era da área de administração, base de sistema de informação, e o outro era da área de matemática, né? Então eu e a professora Amanda, na época, nós fomos... a gente até foi colocado numa situação que a gente teve que decidir qual de nós seria o coordenador do curso, né? E desde o início já me dei bem com a professora Amanda, a gente sentou, conversou e decidiu que inicialmente eu começaria como coordenador, ela seria minha vice-coordenadora, e nesse início a gente, além de coordenador e vice-coordenador de curso, a gente fazia trabalho também de secretaria do curso, né? A gente atendia aluno, tirava dúvida de aluno, colocava informações no sistema acadêmico, né? E mais diferente de tudo isso, a gente também fazia trabalho de técnico de laboratório, que não tinha um, né? Assim, parece que nesse momento não houve uma preparação completa para nos receber, né? Assim, não tinha servidor suficiente para fazer todas as atividades. Então, por exemplo, quando a gente chegou ao laboratório de informática, ele coincidiu com a nossa chegada, né? A gente chegou lá e os computadores chegaram, salvo engano, uma semana antes, né? Eu não tenho exatamente essa referência, mas eu lembro que a diretora comentou que tinha acabado de chegar os computadores. Sim. E a gente precisou, e não, problema fazer isso, né? A gente, não, chegaram os computadores, agora vamos ter que montar, né? Então vamos fazer aqui uma força-tarefa, já que não tinha o técnico de informática, vamos montar os computadores, né? Os outros professores das outras áreas colaboraram também, né? Tiraram o computador de caixa, colocaram em cima da mesa, a gente ligou tudo, né? E eu, Amanda, o seu de TI, a gente ficou responsável também pela configuração dos computadores, né? Então a gente fez também um primeiro trabalho inicial, que também coincidia com um trabalho de técnico de laboratório. Então os desafios já começaram aí, né? Assim, além da estrutura não ser a estrutura adequada, né, para a universidade, ainda havia uma força de trabalho insuficiente, né? O bibliotecário tomava conta da biblioteca, o administrador fazia parte do serviço administrativo, mas o serviço administrativo mais voltado para compras, licitações, né? Estava um processo ainda muito agitado
nessa época, porque o campus a, que a instituição está atualmente instalada, né, a estrutura física que o campus está instalado atualmente, estava em processo de construção, né, então o administrador na época atuava muito fortemente dando apoio administrativo, né, para essa construção, aquisição de materiais, compras, né, e por esse início do campus e dos cursos que estavam por vir, existia muita necessidade de comprar mobiliário, né, equipamentos dos laboratórios específicos dos cursos de engenharia, né, então assim não havia muito apoio administrativo para a parte acadêmica, né, então isso ficou realmente na mão dos professores, em particular eu e a Amanda acabamos fazendo muito fortemente essa atividade no início. Compreendo. E como foi o processo de você se tornar vice-diretor? Não sei exatamente qual foi a data, como se deu, né? E o que mudou a partir do ponto que você passou a fazer parte, né, da direção do campus também. Se foi ainda no Colégio 1º de Janeiro, ou se já foi na vinda aqui para o bloco administrativo, né? Não, ainda foi no 1º de janeiro, né? A história é mais ou menos a seguinte. Eu fui o primeiro coordenador do curso, né? Junto à professora Amanda, e não tinha também, inclusive, professores contratados ainda nessa época, né, no primeiro semestre, para os cursos de engenharia, né? Então acabou que as coordenações de todos os cursos, elas foram distribuídas entre os 4, né? Só que pelo fato de eu e a Amanda a gente estar na coordenação, acabou que a gente tinha um pouco mais de experiência nessa parte mais administrativa, então a gente meio que organizou a chegada também dos outros cursos, né? Questão de horário, de aula, organização de salas, né? Então eu já comecei a fazer uma atividade de coordenação, que ia além da coordenação de curso, né? Que coincidia um pouco com a atividade de coordenador acadêmico, que é justamente um profissional que é responsável por fazer uma articulação entre a graduação, a extensão, né, a parte de pesquisa. Então, pelo fato da gente estar encabeçando o primeiro curso de graduação, a gente começou a pensar também nos outros cursos, no desenho dos outros cursos, né? Já havia, inclusive, concurso para áreas específicas, né? Já tinha sido realizado concurso para física e para química, mas os professores ainda não tinham sido convocados, né? Então, essa organização de horário, de escala de horário, acabou ficando com a gente. Aí como é que foi esse processo, né? Bom, os novos professores chegaram, né? Os cursos de engenharia foram deram início às atividades, tiveram início às atividades, né, dos cursos de engenharia, em particular do curso de engenharia civil, né, e do curso de engenharia ambiental na época, né, que hoje em dia é engenharia ambiental e sanitária, e também do curso de sistemas de informação, né, que foi quando a professora Amanda passou a ser coordenadora do curso de sistemas de informação, né, e um dos professores foi coordenador de civil e ambiental, né, e eu acho que o professor de matemática acabou não pegando na coordenação inicial, né. Mas ainda assim, nesse processo de... quando os professores da engenharia chegaram também, né, acho que um dos professores de física passou a ocupar a coordenação de engenharia civil, a professora de química, acho que foi ser vice-coordenadora de ambiental, né, mas ainda assim a articulação das atividades, né, fiquei muito responsável por essa articulação, né, então eu estava sempre em contato com os professores, questão de horário de turmas, né, programação para o semestre, contratação inclusive dos professores da engenharia, né, que apesar de não ter formação na área de engenharia, mas a gente estava sempre correndo atrás do que é que precisa, né, para implantar esses cursos, então vamos contratar professor de quê agora? Então havia sempre essa discussão e, de certa forma, acabei me colocando como uma pessoa que fazia muito dessa articulação, né? Junto à diretora, obviamente, né? Eu acho que foi nesse momento que me enxergaram como talvez como tivesse potencial, né, para assumir o cargo de coordenador acadêmico, que por acaso, que tradicionalmente, né, muitas vezes esse cargo ele é acumulado com o cargo de vice-diretor, né? Então foi aí quando houve a necessidade de indicar coordenador acadêmico / vice-diretor, né? A diretora na época convocou os professores que estavam na ativa no campus, né? Nesse momento já havia mais professores, né? Já havia o professor Pablo da área de TI, a professora Fabiana da área de engenharia, né, que foi uma pessoa bem importante para os cursos de engenharia, né, que ela trouxe, finalmente chegou uma visão de engenheiro, né, o que é que a gente precisa agora a gente sabe melhor o que fazer, né,
Mas aí, como eu fazia uma articulação entre esse pessoal todo, a professora reuniu, a Maria Elias reuniu todos os professores na sala, disse assim, eu preciso indicar, né? Eu tenho em mente aqui o Lívio, né, que já vem fazendo essa articulação, né, mas também tenho em mente também um outro professor, vamos discutir aí quem é que vai ser, e na época, assim, houve meio que uma certa aclamação, né, de que eu seria a pessoa adequada para ocupar essa função, né? Na época era uma função ainda indicada, né? Não havia eleição, né? Mas a professora Maria Elisa, na época, fez questão de consultar os professores para saber, né, dentre os presentes, quem teria uma melhor aceitação, né, para essa função, e todo mundo já me indicou na hora, né? Não tinha nem a me colocar o nome, acho que o Lívio já vem exercendo essa função de coordenador acadêmico, então eu acho que ele está adequado. E, de certa forma, houve essa aclamação, né? Não houve nenhum questionamento e todo mundo concordou. De início, fiquei meio assustado, né? Porque, assim, poxa, tô começando a acumular muita coisa, né? Cheguei como professor, queria dar só minha aula e, de repente, já estou virando vice-diretor aqui do campus, né? O campus está em implantação, cheio de desafios, mas vamos lá. Vamos tocar adiante, né? Gosto do desafio, aceitei e corri atrás, né? Tive que aprender muita coisa, né? A parte de coordenação acadêmica, apesar de fazer uma das atividades, não fazia todas, né, porque fazia muita parte de gestão de graduação, né, mas a coordenação acadêmica ela vai além disso, tem questão de gestão de bolsas, né, realização de momentos dos professores, semana pedagógica, por exemplo, nessa época era a coordenação acadêmica que organizava, né, acabava que eu também servia de um apoio de consultor também para os coordenadores de curso, todos estavam chegando naquele momento, né. Então, assim, eu tinha um pouquinho mais de experiência do que eles, porque eu tinha sido pioneiro, né? Mas ainda não tinha toda a experiência do mundo, né? Tava ainda, eu acho que não tinha 2 anos ainda de universidade, né? Então ainda estava aprendendo muita coisa. Tinha um pouco mais de experiência, mas estava aprendendo muita coisa. Mas tinha essa função meio de consultoria dos coordenadores de curso, dos professores, né? Aí organizar concurso, né? Organizar a demanda de aluno. Eu meio que era essa pessoa que recebia os alunos, que tentava organizar da melhor forma os horários para satisfazer os interesses dos alunos, as dificuldades do campus, né? E o campus ainda, já nessa época, né? Acredito que hoje reduziu um pouco isso, mas ainda é uma coisa muito presente, tinha muito efeito de evasão e represamento de aluno, né? Então a gente sempre buscava ofertar disciplinas extras para que os alunos que perderam alguma disciplina pudessem correr atrás do quanto antes, não ficassem muito tempo presos, né? No curso. Então tinha muito esse papel de lançar essa disciplina, de organizar bem os horários para encaixar direitinho, para que eles pudessem fazer o maior número de disciplinas, mas foi desafiador no início, né? Tive que aprender muita coisa, mas acabou que a Maria Elias nessa época, ela meio que, pelo estilo dela, ela meio que abraçava muitas atividades de direção, né? Então a minha função de vice-diretor nesse período, ela era mais na atuação do conselho do campus, né? Já existia conselho, né, o vice-diretor tem assento, e nessa época eu meio que relatava quase todas as matérias lá no conselho, né? Então realmente foi um processo assim, de muito aprendizado. Eu acho que todo mundo que eu estou conversando vai apontando isso, que o início do campus foi muito desafio, muito aprendizado coletivo, né? Muita colaboração. E agora, com relação à vinda, né? Da sua perspectiva, como se deu a vinda para o bloco, né? Eu sei que nesse meio tempo surgiu uma possibilidade do campus ele ir para uma escola, que eu acredito que é na ilha, devido à quantidade de alunos que ia crescendo, mas como se deu esse processo, né, até a vinda aqui para o bloco e os desafios nesse caminho também? Olha, a gente chegou a visitar algumas opções, né? A gente foi no... tinha a ideia chegou a ser muito forte por um período de ir para o CAIC, né, que é essa escola que fica na ilha. A gente foi visitar, ela tinha uma estrutura grande, né, assim, dava para nos receber, mas ainda também não tinha uma estrutura muito, muito legal, né. Eu sei que o CAIC ele chegou a abrigar um certo período a FAEC, né, que é o campus da UES aí em Crateús, mas é um colégio que eu acho... Eita, eu não lembro agora se ele é municipal ou estadual. Creio que é estadual. Mas não, na verdade eu acho que é municipal. Enfim, eu não sei. Eu sei que a estrutura do CAIC ainda tinha... ela não estava tão ok assim para nos receber, né? Tinha a questão de deslocamento, porque a gente ia sair de um prédio que estava localizado mais ou menos no centro da cidade, né? Aliás, aquele bairro é Tabajaras, mas é quase centro, né? E ia para a ilha, então já tinha um desafio inicial que era o deslocamento dos alunos, né? Não tinha
a cidade de Crateús não conta com transporte público, né? Então já houve um certo estranhamento dos alunos, e agora, como é que a gente vai se deslocar, né? A gente visitou, viu que também a estrutura não estava lá muito boa, mas talvez se houvesse algum investimento da universidade para consertar algumas coisas, talvez desse para nos receber. Havia uma preocupação com a internet, né? Chegamos a visitar também uma instalação que eu acho que é da igreja, que fica ali para o lado de onde funciona o campus velho da FAEC, né? Não esse campus novo que está em construção, ou talvez os dois, né? Mais ou menos eu não sei exatamente aquela região. Mas essa daí a gente viu que não daria muito certo, porque além de ser muito afastada, também a estrutura não estava nada interessante. Era uma estrutura muito grande, né? Assim, seria muito interessante. Daria para fazer muita coisa lá, mas não como instalação provisória, né? Chegou a ser levantado também, eu acho que a estrutura do Banco do Brasil, que já tinha sido levantado, acho que uma primeira vez, antes da gente ir para o 1º de janeiro, né? Mas nesse momento também chegou a ser levantado novamente, que é uma estrutura anexa onde funciona o Banco do Brasil atualmente, né? E eu acho que na época chegou a funcionar o fórum. Mas essa a gente não chegou nem a visitar. Visitamos também as antigas instalações do Colégio Manuel Mano, mas não é a antiga anterior aonde está atualmente, não. Eu acho que é a primeira instalação, né? Que era um colégio que esse era do Estado, mas estava fechado e estava funcionando na época, eu não sei se ainda funciona hoje em dia, um centro de reabilitação, né, para dependentes químicos. Então a gente chegou lá a visitar também, mas viu que essa estrutura também estava super complicada, né? Acho que estava com acessão também para esse instituto, né? Então, assim, houve várias tentativas, porque na época o campus estava com a estrutura até levantada, né? Dava para nos receber, mas tinha alguns desafios relacionados à parte de água, né? Nessa época não tinha água lá ainda, e na parte de eletricidade, né? A pavimentação também estava ainda bem aquém do que a gente precisava, né? Assim, tipo, o prédio estava pronto, mas a parte de pavimentação ainda estava toda por fazer, né? Ainda não tinha postes de iluminação, foi até um desafio bem grande, né? Para a diretora conseguir colocar esses postes, né? Acho que ela contou na época com o apoio da prefeitura e de um empresário lá da região para para instalar esses postes, né? Porque a gente, com a estrutura que a gente tinha que funcionar à noite ainda, não cabia colocar todo mundo durante o dia, né? Então precisava ter luz noturna. Então a decisão para mudar, ela parou muito aí, né? Assim, nós temos um campus, está parcialmente ok, pode até nos receber pelo que está construído, né? Mas e aí, como é que fica a questão da água, questão do saneamento, que na época não tinha nada de saneamento, né? Hoje em dia ainda não tem muita coisa. Quer dizer, eu nem sei como é que tá, mas quando eu saí ainda tinha essa dificuldade, porque o nosso saneamento ainda era fossa na época, né? O nosso ETE não estava ligado, pelo menos até eu sair, havia alguns desafios para ligar a ETE. A água também era um problema, e a questão da luz, né? Mas aí acabou que houve uma ponderação, a gente começou, não, vamos para o nosso campo, vamos ocupar, vamos enfrentar esses desafios lá dentro, né? A diretoria inicialmente foi um pouco reticente, imagina, assim, por prudência, acredito, né? Você te diz assim, não, tá, será que a gente consegue mesmo, né? Sim. Considerando esses desafios, mas acabou que chegou um momento, vamos, não tem muita opção, não, vamos ocupar o campus, e chegamos lá cheios de desafios e corremos atrás, né? Assim, a diretora, ela sempre foi muito aguerrida, né? Na época, né? De correr atrás junto à FC Infra para conseguir para suprir essas dificuldades do campus, né? Tinha uma articulação com políticos, né? A gente não estava num período ainda estava num período complicado, né? De crise econômica, né? Que também isso foi um outro ponto, um outro divisor, né? O nosso campus foi implantado, ainda estava no processo de terceirização, ainda tinha dinheiro para implantar essas coisas, né? Então, na implantação, havia dinheiro para construir o bloco didático, né? Havia dinheiro na época para construir, inclusive, os laboratórios da engenharia, né? Só que houve na época um problema que a construtora do bloco administrativo, ela abandonou a obra, né? Então ela quebrou o contrato com o UFC, e o recurso que estava já disponível para fazer os laboratórios assim, o fim do recurso para o bloco administrativo acabou que virou o ano e perdeu, né? O recurso para construir os blocos dos laboratórios acabou sendo destinado uma parte para terminal administrativo, mas também se perdeu outra parte, né? Então coincidiu justamente com o período de crise econômica que
a dificuldade com o recurso começou a ser bem evidente, né? Então não tinha mais é, aquela disponibilidade, não vou dizer boa, né? Porque acho que a educação do Brasil sempre foi um desafio, mas no período do Reúne tinha muito dinheiro para a interiorização, né? Era uma prioridade muito grande do segundo governo do Lula, primeiro governo Dilma, né? Então, havia um investimento muito forte na interiorização. E a gente pegou justamente esse período de 2016, 2017, que o dinheiro já estava bem menor, né? Então o recurso estava bem minguado para conseguir atingir o objetivo de concluir, pelo menos, o bloco administrativo, né? Tanto que o bloco administrativo ele só foi efetivamente concluído, né? Porque de repente a fonte secou total, não tinha mais dinheiro, e na época a reitoria, né, que é do professor Henrique, professor Custódio, na época era vice, né, a diretora conseguiu uma articulação e conseguiu uma parte de uma verba que estava destinada para outro campus, né, para a construção de outro campus, e parte dessa verba foi destinada ao campus de Crateús, para que fosse finalizado, né, o bloco administrativo e a pavimentação. Né? Mas, oi. Sim, sim. Aí no caso que é essa outra parte onde tem as aulas, né, o bloco, ou... Na verdade, assim, eu estou falando da finalização do bloco administrativo, onde a gente está atualmente, né? Aquela parte de onde está a aula, realmente foi utilizado esse recurso para terminar o acadêmico, né? Sim, sim. Para terminar tudo isso, mas o bloco acadêmico ele foi entregue bem depois, né? Ele foi entregue, inclusive, em 2 etapas. Primeiro entregou a primeira parte, né? Que vai ali mais ou menos até onde fica o RU, né? E aquela parte depois da RU ali ficou parada um bom tempo, a obra, né? E ali ficou sem utilizar. Então a gente utilizou. As nossas aulas elas começaram no bloco administrativo, elas não começaram no bloco didático. Sim, sim. A gente funcionava no piso inferior a parte administrativa e no piso superior, onde atualmente funcionam as coordenações de curso, né, e algumas salas administrativas. Essas salas elas estavam todas destinadas, né, para a sala de aula, né? Aquela primeira sala que parece que a gente chama de aquário, né? Que tem aqueles que na verdade foi construída para ser a secretaria acadêmica, né? Sim. Na construção do projeto lá deveria ser a secretaria acadêmica, mas lá era o nosso laboratório de informática, né? Começou sendo lá. Aí conseguiram concluir a primeira parte do bloco administrativo. Aí a gente conseguiu migrar as aulas para lá, que já foi uma grande vitória, né? Porque eu fazia nessa época os horários, era uma mão de obra, assim, que eu ficava no final das contas impressionado quando a gente conseguia encaixar todo mundo. É um desafio, já tinha várias turmas, né? Várias turmas para encaixar, nessa época já todos os cursos já estavam em funcionamento, né? Porque o curso de Engenharia de Minas não entrou em 2015, mas deu início em 2016, ainda lá no 1º de janeiro, né? Ainda lá na escola. Então o curso de Engenharia de Minas já estava funcionando. Então eu acho que a nossa grade de horário eu acho que era mais otimizada da UFC, eram pessoas saindo e outra entrando, não tinha só a cidade dos horários, né? E a gente, imagina, tinha que satisfazer todas essas restrições, né? Tinha que ser horário bom para os alunos, né? Tinha que ser um horário que também não ficasse muito quebrado, né? Ou seja, é interessante que quem está chegando tem uma aula toda blocada, né? Assim, ocupe a manhã toda, um pedacinho da tarde talvez, né? Para não ficar muito espalhado. Então tinha que satisfazer todas as demandas e encaixar todos os horários numa realidade da época que eu não sei se a gente tinha 4 ou 5 salas, né? Atualmente eu não me recordo. Mas era bem difícil. Aí, quando migramos para o bloco administrativo, já não dava mais, não ia caber mais lá, né? Tanto que houve nessa época uma pequena greve dos professores, né? Chegou o semestre ia começar, eu não me recordo ainda se foi 2016-2 ou 2017-1, eu sou péssimo assim para lembrar exatamente datas. Mas chegou o início do semestre, né? Nós tínhamos a semana pedagógica, a gente se juntou, todos os professores, e disse assim: nós não temos condições de funcionar porque não tem sala para colocar todos os alunos, né? Então foi uma época que as aulas de Crateús elas começaram com mais ou menos um mês de atraso em relação às demais aulas. Não sei se chegou a ser um mês, né? Vamos supor, entre 20 e 30 dias, né? Em relação às outras aulas da UFC, que também foi um grande problema depois, que sobrou muito para mim, porque na época eu era coordenador acadêmico, né? Mas o calendário da UFC ele é unificado, né? Ele não permite essa flexibilidade de ter um campus, né? Seja lá um curso ou um campus com um calendário próprio, né? Então depois, para fazer consolidação de turma, lançamento de turma, eu tive que fazer tudo na mão, né? Tive que consolidar todas as turmas, as pessoas lançaram as notas, né? Porque houve justamente essa pequena disposição. Não, nós não temos como começar, não, vamos começar, vamos pressionar.
de alguma forma, a administração superior, né, para que seja colocada como prioridade a finalização dessa primeira etapa do bloco didático, né? Aí aceleraram, né, a UFC Infra foi acionada, né, e eles conseguiram finalizar, né, a gente ocupou, estava ainda meio que finalizando, né, mas deu certo, conseguimos ocupar, e foi que quando a gente deu um pequeno alívio, mas bem pequeno mesmo, porque no semestre seguinte já não ia caber mais. Já era aquela coisa assim de que toda hora a gente estava no limite, né? Aí os professores também, na época, a gente acha que tinha em torno de 20 professores, então deu para abrigar nas salas de professores que tinha dessa primeira parte, né? Acho que a gente conseguiu abrigar todo mundo, porque até então os professores eles ficavam todos também numa sala única, né? Professores de todas as aulas juntos e misturados, as coordenações de curso também. Você tem ideia, as coordenações de curso elas funcionavam a 5 naquela sala que é a sala de atendimento, que acredito que é onde o Eduardo fica, não sei se ele está lá até hoje. Sim. Mas ainda está lá, né? Que era uma salinha bem pequena que fica, que atrás tem a sala dos armários da TI, né? Então aquela salinha pequena, ela abrigava as 5 coordenações de curso, né? E na sala onde fica a secretaria acadêmica, atualmente, né? Era a sala dos professores, né? E aí quando a gente conseguiu finalmente ir para o outro lado, os coordenadores ainda ficaram um tempo ainda nessa salinha pequena, os professores a gente conseguiu redistribuir, e a sala da secretaria acadêmica virou um laboratório de prática na época. Então foi assim, a gente era matando um leão por dia, né? Era uma coisa sendo entregue, a gente ia ocupando, mas era toda hora preocupado com o semestre seguinte a gente vai entrar mais aluno, tem mais entrada de 250 alunos, o que a gente faz? Né? Estava toda hora nessa dificuldade. Né? Com certeza. É muito difícil. Aí eu esqueci de comentar todos os desafios do RU, e o RU também foi um grande desafio, né? A gente começou sem RU no primeiro semestre, mas na época existia um auxílio emergencial que foi dado para os alunos, que era um emergencial para o RU, né? Diferente do auxílio emergencial que a Praia dá para os alunos que chegam e têm vulnerabilidade socioeconômica, né? Então os alunos recebiam, todos os alunos da primeira turma recebiam, não sei se Marília já comentou isso no primeiro podcast. Ela chegou a comentar, assim, recebeu um valor, acho que, não sei se era R$600, alguma coisa assim, mas bem... Eu não sei se chegava a ser 600, eu acho que talvez... Porque ele era em função do número de dias letivos, né? Os alunos eles tinham que comprovar, inclusive, presença nas aulas para poder receber o daquele dia, né? Então era assim, era tipo o valor que a UFC repassava para a empresa terceirizada, multiplicada pelos dias letivos, almoço e janta, né? Eu não sei se chegava a dar 600, mas talvez em torno de R$500, né? Aí foi quando, aí no segundo semestre já conseguiu instalar um RU de forma provisória lá no próprio colégio, né? Aí quando a gente foi para o bloco administrativo foi um grande desafio também, onde vai ser esse RU, não tem prédio do RU, então vai ser adaptado ali naquele ponto. Aquele ponto não deveria ser RU, né? Ali era para ser cantina, né? Só cantinas, coisas terceirizadas, né? O RU não era para ser ali, tá até hoje de forma adaptada, né? Mas felizmente conseguimos o recurso, né? Aliás, não sei se eu vou me colocar conseguindo, né? Mas conseguiram o recurso para construir o restaurante universitário, que em breve vai ser uma conquista que vai ter uma instalação realmente apropriada. Sim. E agora acredito que no outro momento, né, tem toda a vinda para o bloco acadêmico, né, tem, se eu não me engano, foi em 2019, né, que teve a inauguração oficial, mas a partir disso, no seu momento como diretor, né, quais foram os outros desafios, que foi a partir de 2020, me corrija se eu estiver enganado, porque eu sei que também pega a pandemia, como foi essa outra fase, né, já como diretor do campus, e a implementação e a consolidação do campus, né? Já com a finalização das obras e outros desafios que surgiram. Eu acredito que foi em outubro de 2019, né? Sim, foi certo. Justamente entre 2019 e 2020. Certo. Bom, minha chegada como diretor, né? Também foi uma chegada... acabei me tornando diretor sem saber que iria me tornar, né? Não estava preparado, inclusive, nem para isso, né? Na verdade, foi um período de transição... inclusive de reitoria, né? Na época a gente estava num momento bem difícil politicamente falando, né? Houve a consulta na época para reitor, e na época quem assumiu a reitoria foi o candidato que teve a menor quantidade de votos, né? Então já havia uma turbulência política dentro da instituição, né? E internamente já sabia que a professora Maria Elias provavelmente não iria continuar como diretora
justamente pelo fato dela ter tido uma atuação muito forte nesse período pré-campanha, né? Ela chegou até a se colocar de forma simbólica, né? Dentro da lista tríplice, né? Então já sabia que havia um clima político não muito interessante entre ela e o reitor que foi designado para a permanência dela, né? Ela atuou muito forte na época para que o professor Custódio, né, que foi o reitor legitimamente eleito, assumisse na época, né? Então já se imaginava, né? Assim, internamente a gente conversava de que acho que o Maria Elisa não deve continuar. Quem será que vai ser designado como diretor, né? Essa era uma dúvida que eu tinha também, até conversava bastante com ela, né, internamente. Dizia assim, ela até perguntou a minha perspectiva, ela disse, olha, eu acho que eu vou sair junto nessa hora, né, se a gente for sair, porque, querendo ou não, eu faço parte da sua gestão. Então, como seu diretor foi indicado por você, acredito que você saindo, eu saio junto, né? Uhum. Não esperava que fosse dessa indicação. Até que um certo dia, né, um professor do campus me ligou, né? Isso foi na semana que eu recebi o convite para ser diretor, né? Acho que uns 2, 3 dias antes, eu não lembro exatamente, mas poucos dias até receber o convite oficial. O professor me ligou dizendo assim: olha, eu fui convidado para ser diretor do campus, porém eu não aceitei, porque, enfim, tem outros projetos, né? Não é meu objetivo ser diretor do campus. Eu indiquei ao reitor para ser diretor. Eu, puxa, e agora, né? Assim, já tinha me preparado para sair, já tinha entrado em projetos, em outras coisas, para agora eu vou dedicar minha vida acadêmica, né? Vou dar minha aula, acabou a administração, dei minha contribuição, não tenho perspectiva nenhuma de nada e nem tinha como ter, porque assim, o reitor que assumiu, ele tinha uma ligação muito forte com o governo federal da época, né? Governo de direita e tal, que não é de jeito nenhum o espectro político onde eu acabo militando, né? Assim, não tem nada a ver com esse espectro político de direita, então não tinha nenhuma pretensão, né? Aí quando o diretor só falou isso, poxa, e agora? A gente tinha muito medo de ver alguém que impusesse uma agenda complicada no campus, né? Se viesse alguém de fora, né, que tivesse uma visão muito direitista, parece que a gente vamos agora, o que vai ser de nós agora, né? Tava com as perspectivas abertas. O reitor tinha acabado de chegar, a gente não sabia muita informação sobre a forma de trabalhar do reitor, né? Mas só pelo fato de ter um vínculo com o governo, que é um governo que não tinha, na agenda governamental, não tinha como prioridade a educação superior, já era assustador, né? Aí quando eu recebi o convite, eu fiquei, pô, agora eu tô até cruzar a espada, né? Porque eu fui convidado, ele me chamou para conversar, chegou a colocar outros nomes que tinham sido colocados até do próprio campus, mas os outros nomes, quando eu vi, eu disse, também, eu acho que não vai ser legal nenhum desses nomes aí, não. Eu acho que a gente vai passar dificuldade se um desses nomes entrar, se vier alguém de fora vai ser difícil, vou topar, vou ver qual é, vou ver se dá para conseguir lidar, né? Não conheço o reitor. Politicamente, para mim, já foi o impacto de ter que aceitar participar de uma gestão que a forma como começou já não era a forma que eu acho que deveria começar, né? Mas vamos ver. Eu sou pro tempo mesmo, se tiver muita coisa que eu não concorde, ele mesmo vai me tirar. Então, se eu não tiver muita coisa que eu não concorde, eu peço para sair, né? Aí vamos enfrentar e vamos ver qual é. Aí assumi como diretor, né? Na época também tive uma conversa bem cordial, né? O reitor não conhecia, mas me convidou e ele até disse que tinha buscado, né, informações sobre mim. E, de fato, um outro professor do campo chegou até a me sondar, né, dizendo que tinha pedido informações dele sobre mim, e ele tinha dado as informações, especialmente sobre experiência, né? Já como vice-diretor, querendo ou não, em relação aos demais, eu estava também um pouquinho à frente pelo fato de já ter uma experiência na gestão, né? Mas aí o reitor chegou a sondar, eu acho que ele entendeu que eu não caminhava muito bem no espectro político que dá orientação, mas, por outro lado, tinha tido a informação de que a minha atuação era muito técnica também, né? Assim, eu nunca fui tão realmente, sempre convivei bem, busquei conviver bem, né? Acredito que até consegui, né? Pelo menos na maior parte das vezes, a conviver com a diferença, né? Com pessoas dentro do campus com visões diferentes, né? Então, nunca quis colocar a minha agenda política acima dos interesses da gestão, né? Então, acho que, pelo menos nesse aspecto, eu acho que vai dar, né? Aí então a conversa foi bem cordial, o reitor até colocou isso, eu entendo que talvez
você tem uma visão diferente, né? Mas me falaram bem sobre a parte administrativa, e aí se meu foco inicial é na parte administrativa, eu quero colocar as coisas para andar, etc. Então, aceitei. Aí também me incumbiu de indicar o vice-diretor na época, né? E de cara, na época, eu já indiquei o professor Sandro, né? Foi o primeiro nome que me veio à mente, né? E houve até uma surpresa meio geral, né? Porque quando eu indiquei o professor Sandro, ele não era um amigo, né? Assim, não, era uma pessoa que eu convia profissionalmente, mas não era, eu não tinha nem costume de ter um happy hour com o professor Sandro, né? A gente não tinha um contato muito pessoal, mas tinha um contato profissional, porque na época ele era coordenador de engenharia de Minas, né? E eu já enxergava no professor Sandro uma figura muito comprometida, muito responsável, né? Assim, a gente tinha a cabeça muito parecida em relação às necessidades dos alunos, né? E criar um ambiente favorável de trabalho também para os servidores, né? Também para os professores. Então, já percebia que a nossa cabeça ela tinha uma certa sintonia, né? E também queria escolher um vice-diretor que tivesse ali pelas engenharias, né? Até então não tinha tido ninguém da área de engenharia nessa função, né? E entre os coordenadores da época, identifiquei o professor Santos por ter um perfil de trabalho muito parecido com o meu, né? E acabei indicando, né? E foi uma escolha que para mim foi super acertada, né? No fim, a minha expectativa foi bastante correspondida. De fato, o professor Sandro correspondeu à expectativa de trabalho que eu esperava, né, na época. Compreendo. Acho que você perguntou também sobre os desafios, né? Isso. Desafios da minha gestão enquanto diretor, né? Então vamos lá. Se já estava na crise econômica do período Dilma, período Temer, né? Quando chegou o período Bolsonaro, simplesmente a fonte quase que secou, né? Basicamente, é verdade. Né? De assim, vocês se virem aí. O recurso que tem é daqui para menos, né? Toda hora o recurso caindo. Então, por exemplo, a gente tinha, ainda tem, né? Acredito eu, uma demanda muito grande. Tem porque não foram contratados muitos professores, né? Ainda a mais, né? Mas tinha uma demanda nesse período ainda muito grande por contratação de professor. A última liberação de vagas foi ainda no governo Temer, né? Que na época ele liberou 10 vagas de professores e algumas vagas de técnico administrativo. Eu não lembro exatamente quanto de técnico administrativo, mas por algumas. Não foram tantos, não. Acredito que 10 em 10, mais ou menos. Né? Foi mais ou menos nessa faixa. E que foi que a gente conseguiu dar uma crescida até boa, né, no número de professores. A gente contratou ainda, a gente estava bem fortalecido na parte do ciclo básico das engenharias, computação e sistema de informação. O corpo estava até ok também, assim, não estava legal, mas estava para aguentar, né? E a parte das engenharias, ela estava bem deficitária, né? Então, nessas vagas do Temer, que ainda não é na minha gestão ainda, né? Mas nessas vagas do Temer, ela deram um alívio, que a gente conseguiu, né, contratar 10 professores de áreas mais específicas, né? Quando eu cheguei nesse período Bolsonaro, aí começou a assustar, né? Eu sempre que eu tinha reunião com o Jefferson, que na época era então prefeito, a gente sempre tinha, e claro que essas coisas a gente sabia internamente, né? E não conversava com todo mundo para não criar nenhum tipo de alarde, né? Assim, mas assim, não sei, cortou recurso da prefeitura, o dinheiro está caindo, vamos ter que demitir terceirizado, né? Vamos ter que demitir o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da prefeitura, né? E sempre, não, a gente não pode demitir ninguém, né? Primeiro, a gente precisa, a gente já tem poucos servidores terceirizados, né? E vamos fazer o que pode. Aí era essa luta invisível lá da gente, articulação com o FC Infra, com o reitor, não vamos demitir, vamos segurar as vagas, vamos segurar. Dinheiro para investimento zero, né? Um período que corria atrás com o próprio reitor, né? A gente, quando eu e o Sandro, a gente entrou, assim, vamos agora organizar, vamos tentar ver aqui o que é que precisa, vamos organizar todos os processos de obra, né? Vamos fazer um levantamento do que está no CIMEC, vamos colocar para frente isso, porque dinheiro a gente sabe que não tem, né? Pelo menos por parte do governo. Mas vai que a gente consegue uma emenda parlamentar, alguma coisa assim, e vamos tentar tocar os projetos, né? Aí a gente cadastrou tudo direitinho lá no SEI, né? Cheguei a marcar algumas reuniões com o reitor. O reitor reconhecia a necessidade, né, de ter, não tinha como não reconhecer, né? É claro que tinha necessidade de um campo de engenharia que não tem um laboratório, como é que pode isso, né? Porém, dinheiro, ele meio que não falava que não tinha, né? Porque meio que fazia um jogo de que talvez a gente tenha dinheiro, não sei, não ficava meio no ar, né? Mas
Mas a gente pedia e nunca saiu recurso para a construção de nada, né? Cheguei a me reunir com deputados na época, né? Teve um deputado da região, né? O Carlos Felipe sempre foi um parceiro, né, do Campos, né? Desde a época de Maria Elias. Acho que na época ele foi prefeito, ele era prefeito, né? Na época que o Campos chegou, né? E foi um ator político muito forte para trazer o Campos, né? A articulação na época com o deputado Guimarães, né? Mas o Carlos Felipe ele manteve essa parceria, né? Ele é deputado estadual na época, né? Então ele tinha parceria com o Maria Elias saiu, ele já entrou em contato comigo, né? Eu já ia entrar em contato com ele, mas ele foi até antes, né? Ele entrou em contato comigo, vamos conversar e tal, vamos trazer as demandas, eu levei as demandas, ele chegou a marcar reunião com alguns deputados federais, né? Mas eram deputados que na época tinham muito poder político, né? Inclusive na época um desses deputados foi o relator de orçamento, do orçamento, né? Da época, e até prometeu um monte de coisa, muita coisa pra gente, né? Mas sair do papel nada. Ele até falou, quanto é que você precisa pro campus, né? Na época eu não tinha nem projeto, a gente era uma insistência para a UFCINTA fazer esse projeto, para ir fazer a estimativa desse custo, a gente não tinha nem engenheiro na época, né, quando eu tive essa reunião, então eu chutei 10 milhões, né? Vou colocar aqui 10 milhões, que é o que dá para fazer bloco, que compra equipamento, ele, vamos atrás. Assim, ele até colocou, 10 milhões não é nada, né? Que se fosse assim, porém nunca saiu da promessa, né? Eu acho que o Carlos Felipe mesmo, ele politicamente acabaram se distanciando, né? E essa conversa meio que morreu, né? Então, assim, a gente correu muito atrás do que tinha nas nossas possibilidades, porém, nesse período do Bolsonaro, as forças políticas, elas estavam também muito enfraquecidas na região, né? Os deputados que atendiam a região, e muitos que estão aí hoje em dia, são muitos deputados de centrão, né? Então, a educação superior não é prioridade do deputado de centrão, né? O deputado de centrão tem outras agendas, né? Então, a gente levava. Tinha até alguma receptividade inicial, né, mas assim, eles prometiam, né, mas ficavam naquela promessa de político, né, então nunca se conseguiu muita coisa, né. Na verdade, na realidade, o único recurso de política que entrou nessa época foi um recurso do próprio Carlos Felipe, que foi uma emenda parlamentar que foi destinada ainda na época, que Maria Elisa era diretora, e por conta dos trâmites burocráticos saiu na minha gestão, que foi uma emenda que na época que foi destinada para comprar computador, né, que na época, quando a emenda saiu, a gente tinha necessidade de computador muito grande, vamos colocar para o computador que a gente precisa. Quando chegou, não era nem a demanda mais urgente, mas era o que já tinha sido comprado, né? Entendi. Então acabou sendo que... Mas, claro, computador nunca é demais, né? Na nossa política, que quando eu entrei como diretor, né, aí a gente vamos fazer o seguinte, a gente não tem dinheiro para fazer obra, não tem dinheiro para fazer nada, vamos otimizar o que a gente tem aqui. Então, o que a gente pode fazer? Melhorar a parte administrativa, né? Então foi um período que a gente fortaleceu bastante os setores administrativos, né? Até a minha gestão, né? Acho que quando você chegou, acho que foi quase que eu estava indo embora, né? Cheguei isso. Foi uns 3 semanas. Pronto. Mas a estrutura administrativa do campus era completamente diferente, né? A antiga diretora tinha uma visão administrativa um pouco diferente da minha, ela era um pouco mais centralizadora, né? Isso pelo perfil dela, e meu perfil administrativo é mais descentralizador, né? Então, quando eu entrei, eu fiz questão de criar de forma formal todos os setores do campus, né? De estruturar todos os setores, estruturar todos os serviços, né? De designar todos os chefes dos setores, de organizar bem as funções gratificadas para dizer cada um com as suas responsabilidades, né? Então, foi um período que a gente fortaleceu muito o técnico administrativo, né? Assim, no sentido de convocação dos técnicos administrativos, né? A gente não tem dinheiro, mas a gente tem técnico que passou no concurso aqui, né? Que foi outro grande desafio, outra grande briga, né? Porque o campus de Crateús demorou muito a fazer os concursos, adiou bastante, ficou segurando as vagas, né? E nesse momento, o campus de Crateús era o campus que tinha mais vaga a ser preenchida. Os outros campos todos com demandas por vaga, porque não houve mais ampliação de vagas, ficaram de olho nas vagas do campus de Crateús, né? Então, toda hora era uma briga, assim, leva fulano, não vai levar fulano. Aí eu vou ter que ir lá na pró-reitoria, tenho que explicar. Eu não sei quantos mil relatórios eu fiz para explicar a necessidade do servidor A, do servidor B, né, para poder conseguir garantir a manutenção dos servidores que passaram em Crateús. Consegui a grande maioria, mas nem todos. A gente chegou a perder servidor, né? Na época, a reitoria, por ofício mesmo, destinou, acho que vaga de administrador, né, e vaga, acho que de bibliotecário. A gente perdeu 2 bibliotecários, 2 administradores, que eu lembro de memória aqui, mas teve outras vagas também, né? Fora as vagas que a gente perdeu por troca, né? Alguns cargos na época foram extintos, né? Pela reforma lá no MEC, e esses cargos eles foram trocados lá no MEC
para técnico, eu acho que grande maioria para técnico de TI, né? Só que esses cargos não foram revertidos para o campus de Crateús, eles foram distribuídos por Fortaleza. Então, assim, o nosso corpo administrativo ele deveria ser hoje bem maior, né? Se você olhar lá na pactuação, se eu não me engano, são mais de 60 técnicos administrativos, né? A gente tinha uma quantidade boa de vagas, né? Mas a gente acabou até perdendo, mas assim, eu quando cheguei, vamos ocupar tudo. Vamos chamar o que tem, vamos estruturar, porque uma coisa que eu quero ressaltar, né, é o protagonismo, né, dos servidores e dos professores, né, na construção do campus, né? Eu acho que cada um, especialmente os servidores mais antigos, teve um papel muito relevante, né, na consolidação, né? Se você for ver na parte da gestão acadêmica, a Aline sempre puxou muito a parte dos serviços acadêmicos, né? Na época, a Marcela puxava muito a parte de serviços de secretaria da direção. Eu acho que ela não está mais lá, acho que ela está na prefeitura agora, né? O Jefferson tinha uma atuação muito forte na parte da prefeitura, então ajudou muito nesse processo de consolidação, né? Lá na biblioteca, né, na época, tinha o antigo bibliotecário que saiu, aí na minha gestão já foi a própria Fátima, né? Então eu posso falar melhor da Fátima também, de fortalecer a biblioteca e os serviços da biblioteca, né? Porque essa biblioteca, ela oferece serviços que eu nem sei se copiaram já, né? Mas oferecia serviços que nenhuma biblioteca oferecia, né? A DAI, né? Que a DAI era referência quando a gente saiu, né? A gente estruturou a DAI não existia até a minha gestão, né? Na época, tinha, acho que a Tamile como psicóloga, acho que o Lucas, que é um antigo psicólogo, né? Que ele depois saiu, passou outro concurso, saiu. Nós não tinha um técnico de auxílios educacionais, né? A gente teve alguns, né, que passaram no campus, né? Mas quando eu cheguei tinha uma servidora que era técnica de auxílios educacionais, que atualmente ela está em Fortaleza, em lotação provisória, e foi quando a Gerlândia chegou também, né? Que a gente tem, na verdade, 2 vagas de técnico. Eu falo tem no presente porque eu ainda não me desacostumei ainda, né? Me coloco como se eu tivesse ainda. Mas a DAI, como essa estrutura que funciona agora, com todos esses projetos, né, de retenção, tanto que quando a gente apresentava a DAI, né, para os outros campos, o pessoal ficava fascinado, porque Crateús tem isso tudo, vocês acompanham o aluno desde a entrada, o passo a passo, em todo esse formulário. Então ressalto bastante a participação dos servidores dessa época, Tamile, né, Gerlândia quando chegou deu muita força, a Silvia quando chegou também completou o time, Eduardo, Rainara foi para lá na parte administrativa, né? Então a DAI acabou sendo muito fortalecida e colaborar bastante no enfrentamento desses desafios, né? Porque assim, já que a gente não tem infraestrutura, vamos agora focar no que a gente pode fazer, que é na parte administrativa, né? Então a gente conseguiu reconhecer os nossos cursos com notas até altas, né? Os nossos cursos de engenharia todos são 4, 5, né? Sim. Mesmo não tendo laboratório específico, mas a nossa organização curricular, né? O trabalho feito em prol dos alunos, né, isso contou muito, né, lá dentro. Se você olhar lá o instrumento de avaliação, isso conta bastante, né, a articulação entre os professores. E aí que eu quero ressaltar também o papel dos professores, principalmente os antigos, né. A gente, quando chegou, meio que eu acho que o campus foi botado meio na pressa, né. Então as estruturas curriculares que foram cadastradas, acho que na época houve uma comissão, né, mas os cursos de engenharia, quando os professores chegaram, olharam e disseram assim, não, esse curso está muito ultrapassado, ou está muito errado, tinha disciplina que a ementa estava completamente errada, ou a disciplina que não devia ser obrigatória e sim optativa, ou a disciplina que estava no semestre errado. Então, os professores tiveram um papel muito forte, né, nessa reorganização curricular, né, tanto das engenharias quanto de computação. Então, assim, os primeiros anos de campus foi basicamente anos de trabalho bem árduo, né, dos professores, né, de fazer a reformulação dessas estruturas, né, que justamente coincidiu, inclusive, no meu mandato, no início do meu mandato, ou na metade, né, do nosso mandato, eu e Sandro, né, das DCNs, das engenharias, exigiram a reformulação. Então a gente fez várias reformulações em sequência, né, acho que passou pelo menos por umas 3 reformulações, curricularização da extensão, né, então os professores, assim, o campus de Crateús, ele está aí funcionando, tem muita coisa para funcionar, mas o campus funciona muito bem graças à atuação de muitos atores, né? E esses atores eu destaco muito fortemente a atuação dos professores e dos técnicos administrativos que colocaram muita mão na massa para que isso pudesse acontecer, né? Se não fosse esse trabalho coletivo, né, eu acho que o campus de Crateús não seria isso que é hoje, né? Tanto que o campus de Crateús, eu sempre ouvia que ele era o pessoal que trabalhava no interior dizia que gostava muito de trabalhar no campus de Crateús, que via como sendo um campus muito organizado, que as pessoas no geral eles se davam muito bem, não tinha muita briga assim entre grupos, né? Porque a gente realmente tentou criar uma cultura interna, né? Claro que havia algumas resistências, né? Sempre tem alguns grupos que
não querem muito colaborar com essa cultura de tranquilidade e foco no trabalho, né? Mas assim, a grande maioria, né, sempre teve um esforço muito grande, né, para manter essa harmonia e fazer um trabalho focado em entregar resultados positivos para a comunidade, né, e para os alunos, né? Aí é nessa hora que eu falo da extensão, né? Eu comecei a ter contato mais da extensão quando eu cheguei em Crateús, que a gente viu, estamos no campus do interior, né? Então a gente precisa dialogar com a comunidade, né? Com o pessoal que está em torno desse campus. Então o campus de Crateús também sempre teve um esforço muito grande em projetos extensionistas, né? Isso teve inclusive, a própria Maria Elisa sempre incentivou bastante, né? Vamos fazer projeto de extensão, então a gente precisa incorporar a comunidade, né? Então, o campus de Crateús, eu acredito que ele consegue bem exercer esse tripé, né? Esse tripé, ou quadripé, né? Ensino, extensão, pesquisa e gestão, né? Porque, assim, a extensão é forte no campus de Crateús, né? Pesquisa, ela é um pouco difícil por conta da infraestrutura, mas ainda assim, eu vejo o pessoal muito aguerrido em correr atrás de fazer, às vezes, experimento em Fortaleza, né? De buscar outros grupos de pesquisa com outras instituições, né? Ensino, a gente sempre focou muito no aluno, né? No interesse do aluno, de não deixar o aluno represado, de criar um clima favorável para o aluno caminhar dentro do curso, o aluno não abandonar o curso, né? Que aí a coordenação acadêmica sempre atua muito forte, né? Na minha época, o Sandro, acredito, certamente com o Renan hoje em dia deve também estar nessa mesma direção, né? A Dai também. E a parte de gestão sempre foi, pelo menos a gente buscou, né? Pelo menos na minha gestão para cá, de ter uma gestão forte, fortalecida, né? Com objetivos claros, desde o começo, o que cada setor faz, né? Tanto que meu primeiro ato como diretor foi vamos criar um plano operacional de o que cada setor tem que fazer, né, para colocar as coisas em ordem. E a gente executou esse plano, conseguiu entregar muita coisa, conseguiu desenhar vários processos, né? Então, eu acho que nessa parte de organização, o campus de Crateús está muito bem, né, assim, situado, né? E felizmente, eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ver que está crescendo também na parte de infraestrutura, que é o que ficava um pouco para trás. Sim, com falei certeza. Um bocado, né? Não, tá ótimo, é muito bom, para a gente conhecer, registrar nossa história, né? E nesse período eu percebo realmente o quanto foi muitos desafios, né? Que na sua gestão teve tanta essa questão orçamentária do governo federal, um momento político muito delicado, e também teve a pandemia, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a pandemia, como se deu ali, porque imagino que tudo foi muito rápido que aconteceu, né? Pronto, eu ia falar da pandemia, acabei perdendo aqui, mas ainda bem que você lembrou. Pois é, no meu primeiro ano, né, de gestão, já me deparo com a pandemia. De início, sem saber direito o que era uma pandemia, porque no Brasil a gente não tinha vivido a pandemia, graças a Deus até então, né, mas foi um período desafiador, né? Eu me lembro que, na verdade, eu me dei conta da existência da pandemia quando eu fui convocado lá na reitoria para a gente fazer um plano de ação de contingência, o que a gente vai fazer agora, que as atividades vão ser suspensas. Foi aí que caiu a ficha que a gente estava entrando na pandemia, né? Até então, para mim, era uma coisa que lá da China e vai morrer lá, como gripe aviária e outras coisas que surgiram até então, né? Mas me dei conta da existência da pandemia a partir dessa reunião, né? Que aí que a gente foi chamado nessa reunião, que o reitor falou, olha, vai tudo para remoto, todas as aulas, que foi até um susto, todo mundo tomou, né? Nessa reunião estava eu e os demais diretores dos campos do interior, que o reitor já colocou na mesa, vai ter que todo mundo vai ter que dar aula remota. Aí todo mundo ficou, mas como assim aula remota, assim, do nada? Aula remota não é só ligar a câmera e falar como se eu estivesse na aula presencial, né? Tem exige todo um preparo pedagógico, exige uma necessidade de infraestrutura para atender todos os alunos, e a gente sabe que o nosso corpo docente é um corpo docente com alta vulnerabilidade socioeconômica, né? Como é que vai ficar? Os alunos que não tiveram internet, que não tiveram um dispositivo adequado para poder acessar essas aulas, como é que vai ficar? E no início houve muita resistência, ela começou assim, não, tá tudo bem, todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet hoje em dia, e a realidade ela foi se mostrando aos poucos, né, e começou a ter uma pressão externa muito forte para que a própria universidade criasse políticas, né, de inclusão, né, que a certa altura atingiram o bom público, né, na época distribuíram chips, né, mas havia reclamação de que alunos, por exemplo, que moravam na zona rural, tinha região que não tinha cobertura de rede móvel, né, então não adiantava ter o chip. Houve distribuição também de celulares, de computador, houve uma época um recurso para aquisição de computador, tablet, né? Então a universidade começou a entender que tinha que realmente criar uma política, né, para poder facilitar
esse ensino remoto, né? E foi aí também, mais uma vez, que o campus de Crateús teve uma adesão muito forte, né? Os professores, apesar de todas as dificuldades, né, todas as licenças iniciais, que foram muito bem acolhidas, né? A gente, na época, enquanto gestão, tentou receber muito bem essas questões dos professores, né? Tentou fazer o trabalho de forma muito humanizada, entendendo a situação que cada um estava vivendo, né? Tinha época professor que tinha familiar doente, né? A gente teve, inclusive, professor que chegou a ser internado, né? Teve servidor que foi internado, então era um momento muito delicado. A gente tentou criar um clima de não ter pressão, né? Tanto que quando houve esse clima inicial de pressão, né, a gente foi um dos campos que falou, não, nós não vamos começar do jeito que está, né? Que foi que na época que lá no CEP a gente decidiu por não iniciar imediatamente até que tivesse uma estrutura mínima para começar as atividades remotas, né? Mas ainda assim, quando houve essa estrutura, agora sim, quando houve estrutura mínima, né, foi aprovado na época o calendário, os professores de Crateús mais uma vez, né, se uniram, né, pelo menos grande maioria, e trabalharam de forma muito dedicada, né? Você for ver, tem vídeo aula de professor aí de Crateús que começou a alcançar até outros públicos, né? Eu estava até recentemente aqui no meu trabalho atual, estava conversando com um aluno, né, quando eu falei que era lá do campus de Crateús, aí esse rapaz, por acaso, está fazendo um curso de computação, né, e disse assim, olha, pois, por coincidência eu vi uma aula de um professor do campus de Crateús no YouTube, uma aula excelente, até o professor Renan, né, professor Renan, atual coordenador acadêmico. Né, isso dá um orgulho, né, dizer assim, poxa, o campus lá de Crateús está trazendo aula aqui para o Rio de Janeiro, né, muito legal. Então, assim, eu vi que boa parte dos professores vestiu a camisa e vamos, assim, todo mundo consciente, a gente sabe que não está atingindo todo mundo, né, mas vamos tentar fazer o melhor, né, tentar... teve professor que investiu recurso próprio, acho que a grande maioria, né, ou se não todos, teve que comprar material, porque a universidade não forneceu material para os professores, né, então nem todo mundo tinha uma iluminação adequada para gravar, né, nem todo mundo teve que usar a sua própria internet, né, não tinha câmera, então teve gente que teve que investir, né, eu vi professor comprando tipo luminárias e tal, para gravar a aula da melhor forma possível, né, então o pessoal realmente se colocou de forma muito assertiva, né? Falo isso com alegria e com tristeza também, né? Porque a universidade acabou não dando esse apoio aos professores para que desempenhassem o seu papel naquele período, né? Mas por outro lado, os alunos, né, na medida do possível, né, ou do impossível, foram contemplados na melhor forma possível, né? E esse desafio de comprar, eu até ressaltar, de adquirir, de fazer aquisição, né, quem é professor de campus da UFC, né, e gestor, acaba que a gente acaba normalizando isso, né, de às vezes colocar dinheiro no próprio bolso para fazer aquisição de material, né, coisas que também, tipo, chegou um momento de chegar a aula remota, a gente tinha aluno surdo, né, lá no campus, e os alunos surdos tinham dificuldade na época do intérprete, a gente não tinha quantidade suficiente, né, para contemplar todas as aulas, mas não tinha nenhum espaço adequado para gravar aula para os alunos surdos, né? Então, na época, eu e o professor Sandro, a gente teve que montar uma sala com o nosso recurso, né? A gente teve que tirar dinheiro, como várias outras situações que se pode citar, que tanto eu como o Sandro, né, também como alguns professores tiveram que tirar recurso, né? Infelizmente, essa é uma grande dificuldade da universidade, né? A universidade, às vezes, esquece que algumas coisas que são necessárias para o dia a dia são esquecidas, né? E acaba que o professor, o gestor, tem que se colocar e acaba normalizando esse negócio de tirar dinheiro do próprio bolso. Mas foi um período difícil, desafiador, do ponto de vista meu, emocional, psicológico, várias pressões, né, que só eu sei que eu tive que passar nesse período para poder deixar as coisas funcionando como foram, né? Mas sobrevivemos, né? Pelo menos acredito que o Campo de Crateús não perdeu nenhuma vida para a Covid diretamente, né? Acho que talvez parentes, mas eu não lembro de ter perdido nenhum aluno. Não estou, minha memória é péssima, mas não lembro de ter perdido nenhum aluno, e servidor e professor, graças a Deus, também não perdemos ninguém. Sim, com certeza. Agora, já caminhando para o encerramento da nossa conversa, para as finalizações, assim, agora que eu queria que você falasse um pouco do contexto do final da pandemia, né, da flexibilização, né, e até a sua saída da UFC, como foi esse processo, e explicar, enfim, também teve desafios do retorno, e concluindo também falando um pouco sobre a interiorização, né, da universidade. Você que é de Crateús, né, nasceu em Crateús e viu a UFC aqui,
E eu, enquanto servidor, percebo o quanto tem uma estrutura muito boa, né? Cresceu muito. Escutando as histórias, eu percebo o quanto o UFC Crateus cresceu nesse processo todo e quanto cada parte ali, cada professor técnico, terceirizado, aluno, foi importantíssimo para a gente ter a universidade que está cada vez mais crescendo e se expandindo, né? Sim, sim. Bom, sobre o retorno, desafiador, não igualmente, né? Mas aí começou a ter um desafio também de gestão muito forte, porque a universidade começou e o governo do estado começou a lançar os protocolos e, e a universidade acabava que ela adiava muito a comunicação, né? A gente nunca sabia como é que ia ser a próxima semana. Próxima semana volta todo mundo ou não volta, porque meio que os comunicados que eram da reitoria, eles vinham quase que nos 48 minutos do segundo tempo, né? A gente ficava lá ansioso esperando, né? Se guiavam muito pelos protocolos, eu queria dizer outra coisa, mas vou dizer protocolo do governador, né? Os direcionamentos do governo do estado, porque a gente observou que a universidade acabava seguindo o que o governo do estado dizia, né? Então a gente olhava muito o que o governo do estado vai falar para a gente ver esse processo de transição. Mas a gente sempre buscou seguir à risca, né, todos os protocolos de segurança para que os servidores, né, e os alunos, né, tivessem o mínimo de exposição à doença, né? Então, assim, o servidor que tinha comorbidade, na época foi permitido ficar em casa, ficou em casa, né, não houve nenhuma pressão para retorno. Os alunos que estavam nessa mesma situação também buscou-se dar a condição, né, que era possível na época para que esse aluno permanecesse em casa, né, mas houve todo o trabalho de gestão, né, a direção, coordenação de curso, né, com a colaboração dos professores de técnicos administrativos, né, que no fim das contas a ponta é que faz na prática, né, os diretores, o diretor e a coordenação de curso planejam, né, mas a ponta é que executa e que às vezes é que traz as dificuldades, assim, ó, não tá legal assim, vamos tentar mudar, né? Então a ponta executa, fazia as demandas, mas foi um período que a gente buscou sempre dialogar bastante com todos os envolvidos para fazer uma transição da melhor forma, né? Respeitando todos os protocolos, sem pressão, né? Mas desafiador como tudo, acho que você observou que a nossa trajetória sempre foi de desafio, nunca teve nada fácil no campo de Crateús, né? Ainda pegou uma pandemia e foi muito desafio, né? Sobre meu ano final no campus de Crateús, né, estava no fim já da minha gestão, né, já estava com perspectiva, já estava com interesse grande de fazer outra coisa da vida, já tinha muito. Desde que eu pisei no campus, eu entrei na gestão, né? Passei 9 anos no campus, desde coordenador de curso, coordenador acadêmico, diretor, nunca tinha feito outra coisa, né? Então, minha vida acadêmica se sentia estagnada, né? Não conseguia trabalhar com pesquisa. E foi na época que surgiu um concurso público para a empresa que eu trabalho atualmente, né? Fiz esse concurso público, acabei sendo aprovado, né? E olhando na época as condições de carreira, né? Do que eu queria, só tanto do ponto de vista de carreira financeiro mesmo, né? Sendo sincero, e também de satisfação pessoal, né? Assim, o que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer nos próximos anos, né? Eu entendi que parece que depois de ser diretor, eu entendi que como se meu ciclo tivesse meio que se fechado. Eu queria fazer outra coisa, né? Se pudesse ser professor, talvez de outro campus, tentar alguma coisa diferente. Aí surgiu essa oportunidade de vir para cá, não pensei duas vezes, né? E pedi a exoneração. Com muita pena, porque realmente, assim, com muito pesar, porque apesar de entender que meu ciclo tinha fechado, mas fiz muitos amigos, né, no campus de Crateús. Muitos professores, muitos técnicos, né, pessoas que conviveram comigo ao longo de 9 anos, né? Então, pessoas que eu convivia semanalmente, né? Exceto pelo período da pandemia, né? E tenho muito, ainda mantenho essas amizades, né? Aí no campus de Crateús e tenho saudade, né? Desse período, de vez em quando, até lembro bastante do campo, de vez em quando, agora tem menos que já está quase um ano, né? Faz quase um ano que eu saí. Mas no começo eu ainda era bem ligado, né? Parecia que eu ainda estava no campo de Crateús. Eu acordava de manhã pensando, às vezes lembrava de alguma coisa, eu enviava para o Sandro, né? De alguma coisa que estava na minha cabeça. Às vezes vinham me procurar ainda, né? Porque nesse período de transição, até o Sandro ser, enfim, eleito, né? Nem todo mundo sabia que eu tinha saído, né? De vez em quando chegava uma informação para mim, eu tinha que repassar para o Sandro. Né? Então, houve esse período também de transição para eu conseguir me desvincular do campus, né? De assim, não tem mais esse papel de servidor do campus de Crateús, agora o que ficou foi o papel afetivo, né? E sobre o vínculo afetivo, na verdade. E sobre a interiorização, né? Sou super entusiasta da interiorização,
né? Tenho muito orgulho que o governo voltou com essa política de priorização e ela voltou a ser prioridade, né? Tem alguns atores políticos da região que têm colaborado de forma bem forte na consolidação do campo de Crateús, né, com o envio de recursos, né, tanto que esse recurso que chegou, né, ele começou de uma primeira reunião que foi no fim da minha gestão, né, com um assessor político, né, da Janaína Farias, não sei se pode falar o nome dela, né, mas que ela, né, ela atualmente está como senadora, né, e é da região de Crateús, né, e ela quis, eu quero colaborar com o campus, o que é que vocês estão precisando, né. Aí, né, teve essa primeira reunião, a gente levou as demandas, né. Quando eu saí, o professor Sandro deu continuidade, né, a essas reuniões e conseguimos que o Ministério da Educação destinasse, não me recordo o valor exatamente agora, mas um recurso suficiente para construir, né, os blocos de laboratório, o restaurante universitário e a biblioteca, né, que são demandas super antigas e que me dão uma felicidade muito grande de ver que o campus está crescendo, né, e está realmente crescendo num ponto de crescimento que ficou parado lá em 2017, né? Esse crescimento que voltou agora em 2024, né, se você ver, ficou 7 anos parado, sem ter muita evolução, né? 2017, 2018, né, mais ou menos ali onde as coisas foram entregues de forma efetiva, né? Então ficou 7 anos basicamente parados, porque não existia governo com interesse de fortalecer, a verdade é essa, né? A gente depende muito da vontade política de ver as coisas acontecendo. A gente tem um governo agora que coloca como prioridade a educação superior e vê que a interiorização voltou à mira do governo, né, me deixa muito feliz, não só pelo campus da UFC, mas ver também que a cidade de Crateús como um todo, né, também está se tornando uma cidade universitária, né, acho que já é uma cidade universitária, né, a UES implantou novos cursos, né, o IFCE já, não sei se chegou a implantar curso novo, mas já tem uma quantidade boa de cursos, né, espero que o IFCE cresça também, deve ter também tido alguma aporte financeira, acredito, né, mas espero que também cresça. Então, ver a cidade de Crateús sendo uma cidade universitária se fortalecendo, me deixa ainda mais feliz porque é a cidade que eu cresci. Eu quero ver essa cidade grande, né? Eu quero ver essa cidade se desenvolvendo economicamente, né? Quero ver a cidade como sendo um polo de algumas áreas de referência, né? De algumas áreas, e só isso a universidade pode fazer, né? Crateús é uma cidade que ela fica bem distante do litoral, né? Eu sempre escuto muito os entes políticos sempre falando, Crateús precisa de uma indústria para se crescer. Ótimo, né, que tem indústria, é uma coisa muito bem-vinda, mas a gente sabe da dificuldade de se plantar uma indústria numa região como Crateús, né? Muitas vezes essas indústrias vêm para o incentivo fiscal, né? Acabou o incentivo fiscal, vai embora, né? Então Crateús precisa encontrar outras vocações aí na região para que de fato consiga alcançar o desenvolvimento social e econômico, né? Então eu acho que quem pode fazer esse papel é a universidade, né, que está formando mão de obra qualificada, né, tem professores com uma visão de futuro, que estão antenados com o que está acontecendo de mais moderno na tecnologia, né, tanto na tecnologia da informação como nas engenharias, isso falando da UFC, né, fora os outros cursos da região, né, então a minha visão é muito positiva e muito esperançosa, né, que a universidade vai transformar Crateús, né, já transformou, mas vai transformar ainda mais a cidade de Crateús, né, e vai fazer com que a cidade cresça. Eu quero voltar lá daqui a alguns anos e ver a cidade que eu nasci com mais oportunidade de emprego, né, de ver, só em ver que as pessoas não precisam necessariamente mais sair de lá para poder conseguir o ensino superior, fazer o caminho que eu fiz, já me deixa muito feliz, né. Agora eu quero ver essas pessoas também empregadas, né, com perspectiva de crescimento dentro da região. Com certeza, inclusive apontando também uma nova conquista do campus, né, o mestrado Profágua, né, que agora a UFC Crateús também vai sediar. Então, são muitas conquistas, né? E eu quero agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente. E eu, enfim, deixo agora um espaço para considerações finais, né? Você falou muito do futuro e a gente agradece, realmente. Bom, eu que agradeço, né? Contem sempre comigo para qualquer colaboração de qualquer tipo, né? Estou aberto, como eu disse, eu tenho esse vínculo afetivo com o Campo de Crateús que vai ser para sempre, né? Então, sempre deixo esse canal aberto, né, no que eu puder colaborar, estou à disposição, né, e a minha torcida é para que o campus continue caminhando, né, que a gestão continue
sendo uma gestão com um olhar para as necessidades essenciais do campus, né, olhar especialmente para as pessoas, né, para os alunos, para os servidores como um todo, professor administrativo, terceirizado, né, que o campus de Crateús continue sendo um campus com esse sentimento de que dá esse sentimento de pertencimento às pessoas, né, que às vezes o pessoal tem muita dificuldade, que acaba que a gente recebe muita gente de fora, né, às vezes existia uma dificuldade de adaptação na cidade, né, mas a gente sempre ouvia, não, eu gosto de trabalhar, o campus de Crateús é bom de trabalhar aqui, eu não gosto muito ainda da cidade porque ainda falta muita coisa, né, eu espero que a cidade cresça para que acolha essas pessoas e que o campus de Crateús continue ainda sendo referência de um local bom de trabalhar e de um local que está trabalhando para crescer, né? E que venham mais mestrados, que venham mais doutorados, né? Então a minha torcida, e no que eu puder colaborar, agora talvez bem menos, porque eu não faço mais nem parte da instituição, né? Mas no que estiver ao meu alcance, estarei sempre à disposição aí com vocês. Valeu, então, muito obrigado.